Um, dois, três, quatro. Bom, pessoal, nessa questão número 5, é uma questão aí que dá o desenho pra gente, não, melhor, dá o desenho não, eu coloquei o desenho pra gente em que ele não dava pra gente justamente essa representação, mas falava dos dados, né? Ele falava que uma pessoa, né, que possui uma altura de 1,60, de acordo com a inclinação lá do Sol, enfim, a sombra dela naquele momento valia 4,80. Então eu tentei representar isso, né, o raio solar. Se ligou no meu raio solar? Pô, moleque, nessa quarentena virei artista moderno. Só arte moderna pra tu. Aí, então 1,60 de altura, e aí a sombra acabava formando 4,80, por conta ali da inclinação daquele momento. Aí essa pessoa falou que para a mesma inclinação, né, ou melhor, o enunciado diz, né, que essa mesma pessoa de 1,60, com os braços levantados, e aí dava uma altura, né, com os braços levantados de 2,40, né, um pouco maior, ele queria saber qual era a sombra então produzida. E aí, você espera um valor maior ou menor? Bom, de qualquer maneira, eu fiz o desenho pra gente meio que ver essa situação descrita no enunciado de forma objetiva, né? Ilustrada, melhor dizendo. Então eu já fiz aqui uma espécie, eu não sei se você consegue enxergar, como se fossem triângulos mesmo, né? E aí, justamente por conta de ser a mesma inclinação, ele disse pra gente, inclinação te remete a ângulo também, de alguma maneira? Sim? Se sim, pronto, a gente já garantiu a semelhança. O próprio enunciado garantiu a semelhança nesse momento, porque ele falou que era a mesma situação, guardadas as mesmas, né? O mesmo raio solar. Não, tô zoando, o mesmo raio solar não. Mas a mesma inclinação dos raios solares. Então, mesma inclinação. Então, sei lá, se o ângulo daqui, por exemplo, seria o mesmo. Ele só levantou a mão. Então, numa ele tá com a mão levantada e a outra não. Então, ficaram meio que dois triângulos. Um triângulo maior. Acho que dá pra ver ali, mas eu vou desenhar. Um triângulo que a gente, né, quer saber. A gente sabe que a altura é 2,40, mas quer saber quanto vale essa sombra. E tem um triângulo menorzinho, que a gente sabe que vale 4,80 a sombra para uma altura de 1,60. Vamos lá fazer essas contas? Bora? Então ficou assim. Como é que a gente pode garantir essa semelhança? Eu vou fazer altura está para altura, assim como base está para base, sem mistério algum, tá? Porque, como ele disse, a inclinação é a mesma. Se a gente fosse marcar o ângulozinho aqui, esse ângulo seria igual a esse ângulo. Sim? E o de baixo, e como a altura da pessoa, né? 90 graus, então, enfim. Semelhança já está garantida. Bora! Então, ficaria 2,4 está para 1,6. Assim como a sombra, mantenha a ordem, tá? Se eu fiz do grande para o pequeno, né? Não é um problema se você, por exemplo, fez do pequeno para o grande. 1,60 está para 2,40. Só mantenha a ordem, tá? Eu vou manter a minha, 4,80. Galera, eu acho que aqui dá pra gente simplificar, tá? Eu acho que dá pra gente fazer uma simplificação, deixa eu ver, por 0,8. Por 0,8 em cima e 0,8 embaixo. Kaique, como assim dividir por 0,8? Dá pra dividir por 0,8? Dá, claro que dá. Como é que não dá, varão? 2,4 por 0,8, ou seja, se fosse 24 por 8, daria 3, não daria? Então ficaria 3, 1,6 por 0,8, se fosse 16 por 8, daria 2. Então 3 está para 2, assim como essa sombra está para 4,8. Tudo bem? Sim, sim. Ó, ainda dá para simplificar aqui também, ó, 2 com 4,8, para quem gosta. Mas ainda assim, eu não vou fazer essa conta agora não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, 2S, aí eu tô chamando a sombra de S, tá? Igual a 3 vezes 4,8, não é isso? Então, a gente teria que essa sombra vale 3 vezes 4,8, vê se tu entende assim, sobre 2. Por que eu não fiz a multiplicação ali? Porque 4,8 2, lembra que eu te falei que dava pra cancelar? Tô te mostrando agora também. 2,4. E aí 3 vezes 2,4, essa sombra vai dar, eu sei que não estava aparecendo no vídeo, agora sim. A gente vai ter então que essa sombra vale 7,2. Faz sentido para você essa sombra ser maior? Cara, se ele disse que manteve as mesmas condições, né, mesma inclinação dos raios solares, para mim faz super. Porque se para 1,60 ele tinha uma sombra de 4,80, né? Se ele está agora com uma altura, né, contando seus braços levantados, de 2,40, bom, mantida a mesma inclinação do Sol, né, e dos raios, cara, com certeza uma sombra maior, né? É diretamente proporcional. Quanto mais altura, mais sombra. Quanto menos altura, menos sombra. Óbvio, nessa situação, dá para a altura ser inversamente proporcional, né? Ou pelo menos essa comparação, se acontecer, né, uma questão, por exemplo, que você tenha espelhos, né, enfim, dá para você ter ali uma relação simétrica, por exemplo, mas ainda assim tem uma proporção ali envolvida, tá? Aí nesse caso é uma proporção direta. Show de bola, gente? Bom, vamos para a próxima.